A notícia que acaba de chegar é que magistrado acabou de ser encontrado morto por autoridade, gente. Tá? Essa notícia abalou as estruturas do judiciário. Agora, neste exato momento, eu vou trazer aqui todos os detalhes de tudo o que aconteceu, como aconteceu. Eu vou trazer aqui matérias explicando com riqueza de detalhes essa notícia que devastou o judiciário agora neste exato momento. Outra bomba que acabou de explodir também, gente, tá? Lula da Silva acabou de cometer um erro gravíssimo e imperdoável. Segundo aqui a imprensa, juristas, jornalistas, Lula da Silva acabou de cometer um crime gravíssimo. Eu vou trazer também esta bomba que gerou pânico e desespero na esquerda. Agora, neste exato momento, eu vou trazer a matéria explicando todos. Qual foi o crime gravíssimo que o Lula acabou de cometer? Eu vou trazer essa bomba também nesse boletim, gente. Claro, além dessas outras, várias informações. Esse vídeo aqui tem uma pancada atrás da outra para vocês. É impressionante a quantidade de informações que aconteceram aqui há poucos instantes, que eu tive até dificuldades. Eu confesso para vocês, eu tive dificuldade para separar aqui as mais importantes e mais impactantes para trazer para vocês aqui nesse boletim. Esse boletim tá simplesmente chocante, gente, tá? Devastador. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Dando início aqui aos nossos trabalhos, acabou de conceder uma entrevista do SBT News, aqui só jornalista militante de esquerda que tá aqui. Tentaram armar, tá, uma arapuca pro Mário Frias, é sobre a questão do filme lá do Bolsonaro, sobre a questão do áudio, né, do Flávio Bolsonaro. Eles tentaram armar para cima do Mário Frias e vejam o que o Mário Frias teve coragem, o que ele fez com os militantes aqui de esquerda. Meu Deus do céu, gente, tá? Mário Frias destruiu os jornalistas. Vocês vão entender. Deputado, o senhor se arrepende de ter conseguido recurso para financiar o filme com o Daniel Porcaro? Pô, Leandro, se eu falei até agora, tudo que eu disse, você me faz uma pergunta dessa, pô, eu não sei nem o que te responder. É óbvio que eu não me arrependo. A gente não podia saber. A Globo se arrepende de ter recebido 160 milhões de investimento do Daniel Porcaro no programa do Luciano Huck. Se a Globo não sabia, a gente tem que partir do princípio que não há culpa. É da mesma maneira que eu respondo para você. É claro que eu não me arrependo de absolutamente nada. Nós fizemos um projeto sério, com prestação de contas que a gente vai apresentar. O filme está pronto, também vai ser exibido se a gente não for censurado no Brasil. Então, eu não devo e eu não temo. Me coloquem nos processos, me julguem. Isso aí é um espectro, é algo que acontece muito aonde eu estou, né? Eu estou acostumado a ser processado, perseguido, desde o momento que eu me posiciono ao lado do presidente Bolsonaro, desde o momento em que eu me posiciono dentro desse espectro da nossa agenda conservadora, eu sou perseguido. Fui perseguido na Secretaria de Cultura, fui acusado de uma série de coisas. Então, isso é algo normal na minha vida, infelizmente, né? Porque não acontece da mesma forma do lado de lá, por exemplo. Por que o seu analista político estava há pouco falando sobre como isso vai afetar a campanha do Flávio, mas não fala de todos os escândalos de corrupção ligados ao PT? Vocês estão falando sobre o Porcaro, mas vocês não estão dizendo sobre tudo que aconteceu na Bahia, por exemplo, só para o lado do Mário Frias, só para o lado do Flávio Bolsonaro. Isso é uma tônica da política brasileira. Estamos aqui de consciência limpa, não me arrependo de absolutamente nada. Produzimos um filme de alto nível, talvez o maior filme produzido no Brasil, sobre o maior líder político da história desse país, e que, nesse momento, eu percebo claramente que as pessoas estão com medo desse filme, estão com medo. Já tem pedidos do PT ao TSE para retirar o filme, para não permitir que o filme seja exibido, no mesmo ano em que o Lula teve uma homenagem feita a ele numa escola de samba em Niterói. Então, esse é o Brasil que a gente vive hoje. Não é o Brasil que está procurando justiça. É um Brasil que está perseguindo um espectro político que não agrada ao sistema porque não se curva a ele. Gente, é o Brasil da democracia, mas democracia relativa, né, gente, tá? É impressionante. Disse poucas e boas aqui na cara dos militantes, hein? Você não se arrepende? É como se ele tivesse assim, se eles tivessem cometido um crime, né? Utilizado dinheiro público, se desviado, sei lá, sabe? Eles falam como se eles tivessem a certeza de que o Flávio, o Eduardo, o Bolsonaro, o Mário Frias tivessem cometido um crime. E assim, gente, segundo os grandes juristas do Brasil, não houve crime algum, né? Então, do que eles iriam se arrepender? Disse poucas e boas aqui na cara dos militantes. Vamos lá, gente. E agora, Lula
segundo a imprensa, acaba de cometer um crime que pode deixá-lo fora da eleição. Eu vou trazer aqui, tem 2 matérias explicando aqui a gravidade do que o Lula acabou de fazer. Lula, segundo aqui parlamentar, pode ter cometido um crime imperdoável. Vamos entender. Lula pede votos para Tebet e Marina em evento oficial. Advogados acionam a Justiça Eleitoral. Segundo advogados, o Lula acabou de cometer um crime eleitoral e eles acionaram a Justiça Eleitoral para que Lula seja responsabilizado. Vamos entender aqui a matéria, ó. Antes do período permitido e durante um evento oficial, antes do período permitido, porque ainda não está permitido fazer campanha, tá? E durante um evento oficial, custeado com recursos públicos, gente, meu Deus, não sei, o Lula teve coragem, gente. E não é a primeira vez que o Lula faz isso aqui, gente, tá? Eu acho que o Lula é quanto mais, né? Se eu fiz aquela vez, eu não fui punido, por que eu vou ser dessa vez? Por isso que eu acho que isso aqui tem que mudar. É verdade que também a lei só funciona para uns, para outros não funcionam, né? Então, custeado com recursos públicos, o presidente Lula do PT pediu que o público votasse na ministra do Planejamento, Simone Tebet, e na ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ambas são pré-candidatas ao Senado por São Paulo. O petista falava sobre ministros que deveriam ser procurados para reivindicações, ressaltando que a primeira-dama Janja não deveria ser procurada. Não mexam com a Janja, nem com a Simone, nem com a Marina, e vocês podem fazer com que elas, né, um dia dar voto às duas. Só isso. Um dia, sabe? Ou seja, claramente, antes do permitido, porque agora não pode, é vedado pela lei eleitoral, o Lula está lá pedindo voto. Meu Deus. A fala ocorreu nesta terça-feira durante o lançamento oficial do Move Aplicativos, né, uma linha de crédito para motorista de aplicativo e taxista. Veja o vídeo do Lula falando. Por que isso pode ser um problema? Deixa eu trazer o vídeo aqui na tela, que segundo os juristas, do momento em que o Lula está cometendo um crime, né, que pode deixá-lo até fora dessa eleição, e logo em seguida eu vou trazer qual que é as complicações que isso aqui pode trazer para o Lula. Vejam só. Não tenho nenhuma preocupação de reivindicar, sabe? Vá atrás do bolo. Se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin. Se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do ministro da Indústria e Comércio, vá atrás do Sidônio, do Aloysio. Só não mexam com a Janja. Não mexam. E nem com a Simone e com a Marina. O que você pode fazer com ela um dia é dar voto para as duas. Só isso. Um dia. O que vocês podem fazer um dia é votar na Simone Tebet e na Marina Silva. Lembrando, gente, que a Simone Tebet votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, tá? O Lula tá bem representado, né? E aí, gente? E a chapa tá esquentando. Deixa eu trazer aqui antes, né? Juridicamente, qual é o problema que isso pode trazer para o Lula? Por que isso pode ser um problema? A legislação eleitoral fixa um período específico para pedido de votos. Ou seja, não é o momento para pedir votos, está na lei eleitoral. Antes de 15 de agosto, tá? É permitida apenas a exposição da intenção de se candidatar e da visão política de um modo geral. Caso queime a largada, o político pode ser responsabilizado por propaganda eleitoral antecipada. A lei define como propaganda antecipada aquela divulgada temporariamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto ou que vincule conteúdos eleitoral em local vedado, né, ou por meio, forma, instrumento escrito período de campanha. E é por conta do calendário que até o momento todos que pretendem disputar o pleito devem se apresentar não como candidatos, mas como pré-candidatos. Fala de teor supostamente eleitoral já atenderam condenações
no Tribunal Superior Eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em julho de 23, reuniu embaixadores e até ali vocês já sabem tudo o que aconteceu. A lei eleitoral define como uma das condutas entendidas como abuso de poder política, usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam, né, as prerrogativas consignadas nos regimentos, normas dos órgãos que integram, quase a mesma coisa que aconteceu com o Ronaldo Caiado, que usou lá o Palácio para pedir voto lá para o Mabel naquela época, né, e quase que ficou inelegível. E assim, gente, e o Lula faz, e eu não vejo acontecer nada contra esse homem. Por que para esse homem a justiça não funciona, gente? Eu fico perplexa com um trem desse. Deputada do PL aciona o TSE contra Lula por propaganda antecipada. A deputada federal Rosângela Moro, tá? A esposa do Sérgio Moro do PL, acionou na última terça-feira o TSE contra o presidente Lula por propaganda eleitoral antecipada, após fala do mandatário durante evento oficial. A representação da parlamentar aconteceu após Lula supostamente ter realizado um pedido de votos para a sua turminha. Tá aí, gente. Para a parlamentar, a declaração ultrapassa qualquer limite permitido pela legislação eleitoral e representa uma afronta direta às regras que garantem equilíbrio e isonomia no processo democrático. Ou seja, o Lula no meio de um palanque, tudo aquilo bancado com dinheiro público, com muita visibilidade, o cara vai lá, pede voto na maior cara lavada. Não estamos diante de uma interpretação subjetiva. Houve um pedido explícito de voto feito pelo presidente da República em um eventual oficial custeado com dinheiro público. A legislação eleitoral é clara e precisa valer para todos, inclusive para quem ocupa o Palácio do Planalto, afirmou. Se lá atrás o Bolsonaro, ele não foi responsabilizado? O Lula, o Bolsonaro não foi responsabilizado? Por que com Lula é diferente? O pau que dá o Chico não tem que dar em Francisco? Por que com Lula é diferente? Por que quando é o Lula a justiça funciona diferente? Gente, é essa pergunta que não quer calar. Para Rosângela, o caso já é uma conduta incorreta, porém se agrava pelo fato de ter ocorrido em uma agenda institucional do governo federal, utilizando a exposição pública do cargo presidencial para favorecer nomes aliados antes do período permitido pela legislação. Na ação protocolada, a deputada pede ao TSE reconheça a prática de propaganda eleitoral antecipada e aplique multa em patamar máximo ao presidente Lula, considerando a gravidade da declaração e o fato, né, de o pedido de votos ter sido direcionado pré-candidatos simultâneos para duas pré-candidatas. Um trem desse a gente fica furiosa, né? A gente fica furiosa com um trem desse. Vamos lá, gente, tá? Meu Deus, tanta coisa que eu separei para trazer aqui para vocês, gente, tá? Vamos lá, tem mais uma aqui. Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, saiu notícia boa, gente, vinda de Alexandre de Moraes. É tão raro isso aqui acontecer. Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar à mãe de 3 filhos, gente. Glória a Deus por uma notícia boa dessa, gente. A gente que é mãe, a gente sabe. Meu Deus do céu, a vida de uma mãe é os seus filhos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, graças a Deus, concedeu nesta terça-feira prisão domiciliar para Juliana Gonçalves Lopes Barros, de 36 anos. Ela foi condenada a 17 anos. Na decisão, Moraes considerou que Juliana é mãe de 2 crianças menores de 12 anos e já cumpriu 3 anos. Meu Deus! Ela tem crianças menores e mesmo assim o Moraes deixou ela lá 3 anos e 4 meses na pena. Além disso, ela tem outro filho. 3 anos, meu Deus. É essa que está aqui na sua tela. Graças a Deus, vai para casa ficar com seus filhos, gente. 3 anos e 4 meses. Meu Deus do céu, gente. Essas crianças vão precisar de psicólogos pro resto da vida, gente, tá? Quantos aniversários, quantos dias das mães na escola, quanta coisa essas crianças perderam. Por quê? Porque ela é uma mulher muito perigosa. Meu Deus.
Vamos lá, gente. Outra notícia, inclusive uma tragédia, né, que foi confirmada aqui. O judiciário está de luto. Desembargador desaparecido é encontrado morto nos arredores da vista chinesa no Parque Nacional do Rio de Janeiro. Ele estava um tempo desaparecido e foi encontrado. E saiu a pior notícia, né? O desembargador federal, esse que está aqui, gente, está na tela de vocês. Não está mais entre nós. O desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado morto na tarde desta última terça-feira nos arredores, né, da vista chinesa no Parque Nacional da Tijuca. O corpo foi localizado por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros e do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, não havia sinais aparentes de violência. A perícia foi realizada pela Delegacia de Homicídios na capital e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas. Há uma investigação, gente, tá? No sentido de que pode ter sido um assassinato. Estão investigando se realmente foi um assassinato, né? Os familiares estão pedindo para que essa investigação seja apurada com mais rigor. Ele estava desaparecido há mais de um mês. O caso revelado pelo colunista Lauro Jardim mobilizou o alto escalão do Tribunal Federal, né, da 2ª Região, e foi acompanhado de perto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Será que ele tomou alguma decisão? Alguém não gostou? Ou o familiar de alguém não gostou e o fim, a vingança pode ter sido concretizada, gente? Tá? Muita coisa passa, né, na cabeça dos familiares uma hora dessa, né? Tem gente da família, né, preocupada. Será que foi alguma vingança por alguma sentença, alguma decisão? Muita coisa passa pela cabeça. Então, eles estão pedindo para que as autoridades façam uma investigação muito profunda para descobrir realmente a causa, o motivo, como aconteceu essa morte. Triste, né, gente? Triste, triste. O deputado federal Carlos Jordi acabou de soltar uma bomba. Gente, Brasília, autoridades, grandes autoridades de Brasília não dormem a partir de hoje. Grandes autoridades de Brasília estão desesperadas com esta bomba que o Carlos Jordi acabou de confirmar aqui agora, direto de Brasília. Fabiana, por que essas grandes autoridades estão desesperadas? Porque, gente, tá? A casa caiu. Vocês vão entender. Assistam. Depois de meses de enrolação, depois de muita espera, finalmente a CPMI do Banco Master pode sair do papel. É isso mesmo, pessoal. Vocês estão vendo toda a nossa luta desde o final do ano passado, coletando assinaturas. Nós tivemos um recorde de adesão a essa CPMI. 281 assinaturas. Eram necessárias 198. 171 na Câmara e 27 no Senado. Que obrigatoriamente deve acontecer. E nessa sessão também deve ser feita a leitura e instalação obrigatória da CPMI do Banco Master. E ele tem se furtado em fazer essa sessão e agora ele marcou a sessão do Congresso Nacional para amanhã, quinta-feira, dia 21, às 11 horas na Câmara dos Deputados. E aí você pode se perguntar, tá, mas se é obrigatório, por que houve uma sessão do Congresso Nacional, recentemente, em que foi votado o veto ao PL da dosimetria, que inclusive nós fizemos aquela derrota a Lula, derrubando o seu veto, e não teve a leitura do requerimento e a instalação da CPMI do Banco Master? Porque naquela oportunidade foi diferente. Houve um acordo entre os líderes do Congresso Nacional para que naquela sessão fosse feita somente a votação do PL da dosimetria, do veto ao PL da dosimetria. Por quê? Alcolumbre, como ele não queria fazer a sessão do Congresso Nacional, sabendo que ele tinha que obrigatoriamente fazer a instalação da CPMI, ele fez um acordo com os líderes, disse que somente faria a sessão se houvesse um acordo para que naquela sessão fosse votado somente esse veto. Algo que, ao meu ver, era antirregimental, porque o regimento do Congresso Nacional fala que é obrigatório. Só que nós nos sensibilizamos com os pedidos das famílias do 8 de janeiro, as famílias de pessoas que estão presas de forma injusta, que querem sair da prisão, e nós sabemos que um dia na prisão é uma eternidade para essas pessoas. Então, houve esse acordo para que somente naquela sessão não fosse feito nenhum outro tipo de deliberação, a não ser o veto ao PL da dosimetria. E agora não há mais acordo algum. Inclusive, nós vimos muito as pessoas naquela sessão e nesse período dizendo que houve um acordão para enterrar a CPMI do Banco Master. Não houve nenhum tipo de acordo e nós falamos que continuaríamos lutando para fazer a instalação da CPMI do Banco Master. Inclusive,
Eu tenho um mandado de segurança, uma ação que está no Supremo Tribunal Federal, está nas mãos do ministro André Mendonça, para que obrigue a instalação da CPMI do Banco Master. Até agora, o ministro André Mendonça, ele não deu nenhuma decisão, só que agora o presidente Alcolumbre decidiu fazer essa sessão do Congresso Nacional. E nós vamos pressionar. É necessário fazer a instalação da CPMI do Banco Master. E eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Isso está no regimento do Congresso Nacional. Olha aqui, ó. Esse é o regimento do Congresso Nacional. Aqui. Olha só. As comissões parlamentares mistas de inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição, se requerida, por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, mais 1/3 dos membros do Senado Federal. Ou seja, é obrigatória a leitura e a instituição, a criação da CPMI do Banco Master. Por que é obrigatória, né? Eu tenho que fazer essa distinção aqui. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, quando ocorre na Câmara ou no Senado, não há essa obrigatoriedade. Não há nenhum dispositivo no regimento da Câmara ou regimento do Senado ou do Congresso Nacional, que obrigatoriamente deve ser lido esse requerimento para a instalação de uma CPI, quando é feita individualmente em cada casa. Por isso que muitas vezes as CPIs, elas ficam lá mofando. Tem uma fila enorme. E hoje nós temos 7 pedidos de CPIs, falando em sentido amplo, envolvendo o Banco Master. Tem uma CPI no Senado, do senador Eduardo Girão. Tem uma CPI do Alessandro Vieira no Senado também. Tem uma CPI na Câmara do Rodrigo Hollenberg. Tem a minha CPMI no Congresso Nacional. Tem a CPMI da esquerda, que foi feita pela Fernanda Melchiona e a Heloísa Helena. E tem outras 2 CPMIs que ainda não têm assinaturas. Então essas 2 nem valem. Então tem 5 que efetivamente foram protocolizadas. Por que só a minha é que realmente ela pode ser efetivamente instalada? Porque, como eu disse, as CPIs não têm obrigatoriedade alguma de serem instaladas. As CPMIs, sim. A esquerda não assinou a minha. Das 281 assinaturas, os esquerdistas, petistas, parlamentares do PSOL não deram assinaturas para essa nossa CPMI, que teve recorde histórico. Para que vocês possam compreender como foi realmente uma adesão histórica. A CPMI recordista antes da nossa foi a CPMI dos Correios, em 2005, que teve 223 assinaturas. Nós tivemos 281 assinaturas, mas nenhuma da esquerda. E eles não queriam assinar, porque eles não querem as investigações, porque estão muito enrolados com todo esse escândalo do Banco Master. Tem gente do governo, tem os ministros do Supremo Tribunal Federal, então eles não queriam essa investigação. E também porque eles viram que no meu requerimento eu falava sobre as relações suspeitas, espúrias, envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles não querem que eles sejam investigados. Inclusive, eles falaram a respeito disso, que a minha CPMI, na verdade, era para fazer um revanchismo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e eles são favoráveis a tudo que os ministros estão fazendo e não quiseram dar uma assinatura. E quando eles viram que eles estavam perdendo, eles começaram a fazer uma coleta de assinaturas dessa CPMI da Fernanda Melchiona e da Heloísa Helena. Eu, inclusive, assinei a CPMI delas. Inclusive, nessa CPMI delas, elas restringem a atuação e elas não querem que seja investigada a classe política, não querem que sejam investigados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, eu assinei. Mas elas fizeram esse pedido de CPMI somente para ter uma narrativa de que eles estavam querendo realmente fazer uma investigação. Porque elas sabem que amanhã, nessa sessão do Congresso Nacional, Alcolumbre tem a obrigação de ler o primeiro requerimento que foi protocolizado, que foi o meu. O delas não será. Porque não é possível ter 2 comissões sobre o mesmo assunto. Então, aquele primeiro requerimento que foi protocolizado é o que vai ser lido e que vai fazer a criação de uma CPMI. E será o nosso. E é por isso que é muito importante a pressão de todos vocês. Porque Alcolumbre, como eu disse, ele estava se furtando de fazer essa sessão porque ele não quer investigação. Ele não quer investigação porque ele é amigo do ministro Alexandre de Moraes, é amigo do ministro Dias Toffoli, ele mesmo, inclusive, será investigado porque ele indicou o presidente da Amprev, o Fundo de Previdência da Amapá, que colocou 400 milhões de reais em títulos podres no Banco Master. E ele se furtou até esse momento de fazer essa instalação. Então nós estamos estranhando que ele tenha convocado essa sessão para fazer uma deliberação no Congresso Nacional de vetos, porque ele obrigatoriamente tem que fazer a instalação. Será que ele está disposto a cometer crime de responsabilidade? Porque ele vai violar o regimento do Congresso Nacional e não fazer a instalação? Por isso que é importante que vocês pressionem, não só o Alcolumbre, mas pressionem deputados e senadores para estarem amanhã, às 11 horas, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é onde vai ser essa sessão do Congresso Nacional, para pressionar Alcolumbre para fazer a instalação da CPMI do Banco Master. Recentemente nós vimos aquela sessão do Congresso Nacional que lotou. Tinham vários deputados e senadores para fazer videozinhos sobre o PL da dosimetria. Agora é a hora de lotarmos também a Câmara dos Deputados, nessa sessão do Congresso Nacional, para fazer pressão em Alcolumbre, para não permitir que ele possa tratorar, para que ele possa cometer uma ilegalidade e enterrar uma CPMI. Nunca antes na história, uma CPMI foi enterrada. Nunca antes uma CPMI deixou de ser instalada. Sobretudo de um caso tão cabuloso, um caso escandaloso como é o escândalo do Banco Master, que envolve ministro do Supremo Tribunal Federal, que envolve a classe política. Inclusive, eles não querem investigar o filme, não estão falando que o filme que foi feito por Flávio Bolsonaro com a produtora
que teve recursos do Banco Master, quando ninguém sabia que o Vorcaro tinha essas relações espúrias, que tinha essas relações, conexões fraudulentas com agentes políticos, eles não querem a investigação, que isso possa ser investigado, porque inclusive Flávio Bolsonaro, ele é favorável à CPMI. Ele estará defendendo a criação da nossa CPMI. A esquerda não quer. Ela quer o outro requerimento, aquele que não avança sobre o ministro do Supremo e sobre pessoas do governo ligadas ao Banco Master. Nós vamos apurar tudo nessa CPMI. O crédito sexta, o cartão de crédito consignado do governo baiano, que enriqueceu o Vorcaro, enriqueceu o Banco Master, permitiu que o Banco Master se tornasse essa potência que pudesse fazer toda essa fraude. Vamos investigar Guido Mantega, Lewandowski, que prestaram consultoria para o Banco Master. Vamos investigar o ministro Alexandre de Moraes, as mensagens trocadas entre ele e Vorcaro no dia da prisão, o contrato de 129 milhões de reais, a Maridite, através do ministro Dias Toffoli. Amanhã é o grande dia. Nós temos que fazer pressão para a instalação da CPMI do Banco Master e passar o Brasil a limpo. CPMI do Banco Master já. Deu para vocês entenderem por que Brasília não dorme a partir de hoje? Vocês têm noção do que deve ter de autoridades desesperadas com essa notícia aqui, gente, tá? Amanhã, então, é o dia D, gente. E aí, o que é que vocês acham que o Davi Alcolumbre vai fazer? Vai prevaricar? Bom, se ele prevaricar, ele pode ser expulso desse cargo, né, gente? Tá no regimento interno. Ah, gente, o Davi Alcolumbre, tá numa sinuca de bico. Davi Alcolumbre foi encurralado e agora sim, gente, tá? Agora eu quero ver o que é que Davi Alcolumbre vai fazer. Vai prevaricar? Correr o risco de ser expulso do cargo? Gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Mas a informação que eu recebi de bastidor é que tem muitas autoridades extremamente preocupados com o que o Davi Alcolumbre vai fazer amanhã. Muita gente está na incógnita, não sabe. Em se tratando de Davi Alcolumbre, pode esperar de tudo, gente, tá? O Davi Alcolumbre não derrubou o Messias? Não ajudou a derrubar lá o veto do Lula, né? O pessoal do 8 de janeiro? Davi Alcolumbre dar início à CPMI do Banco Master, gente, eu não duvidaria absolutamente nada. Não duvidaria. Em se tratando de Alcolumbre, esse cara, quando ele tá magoado com alguém, quando ele quer atingir alguém, a gente já viu do que ele é capaz de fazer. O Lula sabe muito bem do que ele é capaz de fazer, né? Vamos lá, gente. Agora, jornalista do Estadão acaba de detonar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quem te viu, quem te vê. Landim, jornalista agora do Estadão, partiu para cima do Alexandre de Moraes e é sobre o escândalo caso. Vejam que ela teve coragem de expor o Moraes aqui nesse vídeo, gente, tá? Tem que ter coragem para fazer isso aqui, viu? Vocês vão entender, só assistam. João Cláudio Nabas, perito da Polícia Federal, é investigado por vazar duas informações para a imprensa. Um contrato de 129 milhões de reais do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master e mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro no dia da sua prisão. Se isso realmente aconteceu, Nabas cometeu um crime, porque um funcionário público não pode violar o sigilo de investigações policiais. Ele foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal, teve mandado de busca e apreensão e foi suspenso das suas funções públicas. Mas o episódio, ele revela algumas dúvidas sobre o funcionamento do Estado brasileiro. Todos os dias, informações sigilosas vazam para a imprensa, que tem o dever de buscar essas informações e trazê-las a público. Vazam informações de comissões parlamentares de inquérito, vazam informações de decisões do Supremo Tribunal Federal, vazam informações de investigações da Polícia Federal. Um exemplo recente é o áudio em que o senador Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao próprio Vorcaro para financiar o filme biográfico do pai. A decisão do ministro André Mendonça é clara e diz que o trabalho do jornalista está protegido. Mas o recado, no caso de Nabas, também é muito evidente para os funcionários públicos. Eles não devem falar com a imprensa, mesmo que suas convicções fiquem em xeque quando se deparem com algumas informações, porque a mão do Estado vai vir pesado. E a principal dúvida que fica deste caso é a seguinte: por que se vai atrás? Por que o Estado vai atrás
da origem de uma reportagem, mas não do mal feito que ela supostamente revelou. Até agora, não há investigação sobre o contrato do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e nem sobre as mensagens trocadas pelo ministro com Vorcaro. Questionada sobre o contrato milionário do escritório Barcio de Moraes com o Banco Master, a Procuradoria-Geral da República diz que não viu ilicitude, que não havia nenhuma evidência de que o ministro Moraes estivesse favorecendo o Vorcaro. Os escritórios de advocacia já disseram que o valor do contrato está muito acima da praxe praticada no mercado. Nas mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, o ministro nega essas mensagens, mas nas mensagens reveladas pela imprensa, Vorcaro pergunta: conseguiu bloquear? E o ministro responde com uma mensagem de visualização única. Também não tem nenhuma investigação sobre isso. No Congresso, o silêncio é ensurdecedor. Petistas e bolsonaristas pedem uma CPI do Master, diante das revelações, inúmeras revelações sobre o caso. Mas o Centrão não se mexe, nada é feito. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que tem uma fila de CPIs. Então, por enquanto, o que a gente consegue ver é que, até agora, só o suposto vazador de informações está sendo investigado. Meu Deus do céu, gente. Também não tem nenhuma Eu não estou acreditando que a Raquel Landim teve coragem de fazer aqui esse comentário dentro do Estadão. Sabe o que a Landim acabou de fazer aqui? Ela acabou de desmoralizar autoridades de Brasília. Porque é impressionante, né, gente? Tá? Eles vão na origem. A gente vai ferrar quem que quebrou o sigilo e vazou as informações. Mas e a gravidade daquilo que foi vazado? Por que o contrato de 129 não foi investigado? Por que o Taiaiá, lá o resort, por que nada ali foi investigado? Por que nada está sendo investigado? E vou mais além aqui ainda, gente, tá? Vou mais além. Porque vazou dados da esposa do Moraes e do Moraes, nossa, eles fizeram a Polícia Federal ir pra cima, descobrir quem foi, até descobrir quem foi e ferrar com a vida dessa pessoa que foi lá, inclusive é um agente da própria Polícia Federal. Então, eles moveram mundos e fundos até descobrir quem é que vazou os dados da esposa do Moraes e do Moraes para a imprensa. Moveram mundos e fundos. Agora, eles vão ter esse mesmo afinco para descobrir quem foi que vazou os áudios do Flávio Bolsonaro? E aí, gente? Vocês acham que esses magistrados, esses ministros do STF, esses juízes, esses agentes da Polícia Federal, vocês acham que eles vão trabalhar com o mesmo afinco, né? Para ferrar quem lascou com a vida do Moraes, quem expôs Alexandre de Moraes, quem expôs a esposa do Moraes. Eles trabalharam duro para cima e descobriram. Agora, essa mesma Polícia Federal vai trabalhar com esse mesmo afinco para descobrir quem vazou o áudio do Flávio Bolsonaro? Ou essa ala da Polícia Federal só trabalha dependendo de onde que atinge? Atingiu o STF, atingiu o Moraes, atingiu a esposa do Moraes? Vamos trabalhar, vamos investigar. Agora, atingiu o Bolsonaro, né? Deu um golpe na barriga do Bolsonaro, a PF é lenta. Ah, vazou o áudio do Flávio Bolsonaro, a polícia aqui pode ser lenta. Ou às vezes nem trabalhar, né? Então, assim, por que para uns a PF trabalha firme, com afinco, que eu... Nossa, mas vai assim na velocidade da luz, porque eu tô impressionada com a velocidade que eles conseguiram encontrar o cara que acessou os dados sigilosos. Agora eu quero ver se eles vão conseguir... Quero ver se eles vão investigar e se vai ser nessa mesma velocidade. Se investigar, né? Quem é que vazou o áudio do Flávio Bolsonaro? Porque quem estava por trás do golpe que o Bolsonaro levou na barriga ali, acho que desistiram, né? Para eles não interessam. Foi o lobo solitário que fez aquilo tudo. Mas agora o áudio do Flávio Bolsonaro, a oposição também quer saber. Assim como o Moraes, a esposa do Moraes, o Dias Toffoli, eles não quiseram descobrir quem foi que vazou
para a imprensa, o Flávio Bolsonaro também quer descobrir quem é que vazou para a imprensa os áudios. E aí, a Polícia Federal vai trabalhar também em função do Flávio Bolsonaro? Ou não? Não é importante essa pergunta, gente? Queria muito uma resposta para ela, tá?